Adidas Evo SL, Adidas Adios Pro 4, tem diferença? Fala galera, se você não me conhece ainda, eu sou corredor amador e nesse canal a gente fala sobre corrida, faz vlogs de corrida, faz reviews de tênis, reviews de equipamentos. Já considere se inscrever se esse é um tema que você gosta, já deixa o like no vídeo que o conteúdo vai ser muito importante e muito interessante. Apesar da pergunta se tem diferença do Evo SL para o Adios Pro 4, a resposta é óbvio que tem diferença, mas vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. Fica comigo até o final. Com certeza vai ser de grande valia as informações que eu vou passar aqui para vocês. E um detalhe, pode fazer você economizar bastante dinheiro, tá bom? Então, voltando aqui ao tema do vídeo, a gente vai comparar esses dois tênis aqui, Adios Pro 4 e Evo SL, tá? Vamos começar aqui pela parte de cima, pelo cabedal. A gente percebe pelo toque que o cabedal do Evo SL ele é um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais resistente, se essa é a palavra, mas ambos são bem confortáveis, tá? Esse aqui parece ser um pouco mais liso, mais respirável, né? É claro que a gente está falando de um tênis de performance e um tênis que o pessoal coloca na categoria de pau para toda a obra, né? Mas eu ainda acho que ele é um tênis que navega meio sozinho aí nessa categoria. Acho que não tem um concorrente direto para ele, pelo menos essa é a minha opinião. Bem, então, cabedal, ambos respiráveis, porém o Adios Pro 4 é um pouquinho mais respirável. Em termos de preenchimento de espuma, obviamente o Evo SL tem mais preenchimento de espuma do que o Adios Pro 4. O Adios Pro 4 a gente vai perceber que tem um pequeno preenchimento de espuma aqui perto do contraforte, em que ele também é bem macio, ó, você percebe que ele é apenas um reforço aqui, né, do contraforte, mas para ser sincero ele é confortável e eu não tive nenhum problema aqui no Aquiles, tá? Então já o Evo SL ele é bem mais rígido aqui, ó, é um contraforte bem mais firme, né? Então realmente tem um reforço aqui no contraforte e bem mais espuma, né? É um tênis, diria que mais confortável, entre aspas, né? Porque os outros dois são confortáveis, mas é um tênis mais voltado para o conforto, né? Não só para performance, apesar de estar na linha de performance da Adidas, né? A lingueta, muita gente tem problema com essa lingueta, eu não tive, tá? Ela é realmente curta, se você perceber aqui, ela fica muito próximo do fim do cadarço, né? Eu não uso furo extra, né? Então ela fica bem próxima. Eu não tive problema, tem gente que teve problema. Aqui, mesma situação, né? Ela é bem justa aqui, para quem usa o furo extra, o cadarço fica bem em cima aqui, mas eu não tive problema de machucar meu peito do pé. Mesmo essa lingueta aqui sendo um pouquinho mais fina, né, a do Adios Pro 4 um pouquinho mais fina do que do Evo SL, tá? Eu sempre falei, tem o meu review aqui sobre o Evo SL aqui no canal e o Adios Pro 4, vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Eu não sei por que a Adidas coloca este cadarço num tênis desse nível, tá? Não é condizente. Eu não tive problema de desamarrar e tal, mas é um cadarço muito, muito simples pro preço que se paga no tênis. Então assim, eu não gosto desse cadarço, tá? Para mim esse é o ponto fraco desse tênis. Apesar de que, como eu falei, eu nunca tive problema, mas acho que a Adidas poderia dar um carinho especial para esse cadarço. E eu vou dizer a mesma coisa pro Adios Pro 4. É exatamente a mesma coisa. Eu acho um cadarço que não é condizente com o nível do tênis, tá? Então, falando nisso, acho que esses são os pontos que eu não gosto, tá? Do tênis. Porque, tirando isso, eu realmente gosto... eu sou muito fã desse tênis, tá? Vamos comparar o solado. Opa, peraí. Vamos pedir empréstimo aqui, pegar um emprestado aqui, um tênis novo, porque esse solado aqui, esse Evo SL já está com 900 km, e se você está acompanhando aqui o canal, você sabe que em breve vai ter a atualização de 1000 km dele, ele está quase batendo 1000 km. Se você não quer perder esse vídeo, não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho, vai sair a atualização do Evo SL 1000 km depois, tá? Mas vamos pegar emprestado aqui, esse aqui novo, ó, esse aqui é novo pra gente poder comparar o solado, tá? A gente vai comparar o solado dos dois. Vocês vão perceber que aqui, nessa parte do tênis, tentar focar aqui pra vocês, só essa parte da borracha aqui, que é um verde mais claro, é da Continental, né? O resto é uma borracha da própria Adidas, acho que é Adidas Grip, alguma coisa do tipo. Nunca tive problema de aderência, mas tem muito menos borracha, muito mais espuma aqui. O único lugar que tem uma borracha Continental é nessa parte aqui, que é realmente onde você faz o grip. Porque o tênis ele é bem pouco flexível, né? Por conta de ter uma
placa de carbono, coisa que esse não tem. Tá aí essa é uma das grandes diferenças, né? Então esse aqui é um tênis mais flexível e você vai perceber aqui toda essa borracha aqui, toda continental. Então você tem uma quantidade muito maior de borracha e por consequência, obviamente, ele vai ser bem mais durável, né? Mais flexível, mais macio, mais voltado para o dia a dia, né? Vamos voltar aqui a falar do Adios Pro 4. A gente tem aqui, como eu falei para vocês, só um pedacinho da borracha da Continental e a placa de carbono, que neste caso na Adidas fica aqui exposta, é um Energy Rods, que eles chamam, né? Ela imita o metatarso do seu pé, que é bem interessante, ela é bem boa, e como o tênis tem pouca flexibilidade, qual que é o intuito do tênis? Que você bata no chão e já saia, bata no chão e já saia. Você não gasta a energia do movimento completo, né? Então você bate e sai, bate e sai. E é por esse motivo que dizem que os tênis de performance, na verdade os tênis com placa, eles te dão um ganho de velocidade, porque você tem uma economia de corrida, né? Uma economia de energia para se deslocar na mesma velocidade que você se deslocaria com um desse, por exemplo. Porque esse aqui, como ele é mais flexível, você tem todo esse movimento antes de sair. Você pisa e faz toda essa flexão antes de sair. Aqui não, aqui você popa. Tá? Bom, respondi a pergunta do vídeo. Claro, tem grandes diferenças. Como você pode perceber, o peso, não comentei o peso, mas o peso, você vai ter no tamanho aqui 41, uma diferença de 25 gramas mais ou menos, entre um e outro, então esse aqui é um pouquinho mais leve. Ainda assim, por que eu falei para vocês que talvez vocês pudessem economizar uma boa grana quando a gente fala do Evo SL para o Adios Pro 4? Você tem ganho de performance com o Adios Pro 4? Sim, você tem ganho de performance com o Adios Pro 4. Porém, a ciência já mostra que este ganho ele é muito mais perceptível para paces acima de 4,15, no caso abaixo, né? Você correndo mais rápido do que 4,15 por quilômetro. Aí o ganho gira em torno de 4 a 7%. Menos do que isso, existem estudos que dizem que o ganho varia, né, de 1,5, 1, e para paces menores ainda menos, meio, 0,8. Então vamos dizer o seguinte, se você é um corredor que corre pace 5,40, 6, em que a ciência mostra que o ganho é, quando muito, 1%, você vai me dizer se vale a pena você pagar uma diferença de R$1.000, é o dobro, né? Praticamente você conseguiria comprar 2 desse, no preço que você compra um desse, para ter um ganho de 1%, né? Quando a gente está falando de um ganho de 1%, é um ganho marginal, né? Para nós amadores, a gente realmente praticamente não perceberia. Em um outro detalhe, frente ao risco que se tem. Muita gente compara os tênis com placa e os tênis sem placa. Muita gente diz que os tênis com placa têm muito mais propensão a ter lesão. E eu diria que é verdade com um porém. Se você pôr um tênis com placa pela primeira vez e sair correndo 20, 30 km, muito provavelmente você pode ter uma lesão, mas no mínimo você vai ter um belo desconforto. Por quê? Porque como eu comentei com vocês, ele é um tênis rígido. Então, ele força muito mais a musculatura do seu pé. Você não tem o impulso do tênis. Você bate, quer dizer, você tem muito do impulso do tênis. Aqui você tem todo o movimento de elasticidade. Então, você, claro, faz força, mas a força que o músculo do teu pé faz é muito menor aqui do que aqui. Então, existem relatos de fratura por estresse pelo uso do tênis com placa em provas longas. O cara nunca usou tênis com placa, foi pôr para correr 20, 30 km de uma vez. O cara teve uma fratura por estresse, tá? Então, o que eu te recomendo? Eu acho que vale a pena, mesmo ganhando 1%, 1,5%, 2%, ou mesmo 4%, 5%, eu sou um corredor mais rápido, vale a pena, eu quero ter um tênis com placa. Só vou usar no dia da prova. E aí que é o grande erro. Para você poder usar um tênis com placa, você tem que ir aumentando o volume gradativamente, né? Para que a sua musculatura fique firme, você obviamente tem que fazer fortalecimento, para que você se acostume a correr com tênis de placa. Eu realmente não recomendo pôr um tênis desse só no dia da prova, sem nunca ter treinado, tá? Então, fica aqui a dica, tem diferença. Obviamente, nós estamos falando de um tênis que custa o dobro do preço do outro, não teria como ser igual. Um tênis de performance, o outro tênis não é de performance. Não é à toa que todos os atletas de elite e todos os recordes são batidos com tênis com placa. Já foi provado, sim, há ganho de performance, porém, volto a falar, nós
amadores, sentimos um ganho muito menor, mesmo sendo corredores rápidos. Se você correr a 4,15, 4, você vai ter uma diferença, mas os atletas de elite vão ter essa percepção muito maior e, obviamente, para eles faz muito mais diferença, né? Claro, cada segundo para um atleta de elite faz diferença. Para nós amadores, pode fazer ou não, né? Aí cada um faz a autoanálise e vê se vale a pena, né, gastar um pouco mais para ter esse ganho de performance. E um outro detalhe, para finalizar o vídeo aqui, se você pode ter apenas um tênis, definitivamente vá de Evo SL. O Adios Pro 4 ele é muito menos versátil, vamos dizer assim. É um tênis para correr. Esse aqui você pode usar para caminhar, você pode usar no seu dia a dia. Quando você aposentar e dar corrida, ele pode ser um tênis casual para ir para uma academia, para caminhar no parque, para ir para o shopping, enfim, para onde você quiser. Claro que talvez não dessa cor, porque essa cor é um pouco mais chamativa, mas, por exemplo, uma cor como essa, um preto bem discreto, um preto com cinza, combina com certeza com um outfit de você no casual. Então, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a diferença existe, mas pense se você precisa dessa diferença, porque realmente eu sei que o gasto é bem grande, principalmente aí no Brasil, é bem caro, e a gente sabe que não é todo mundo que tem essa condição. Então, fica atento. Essa dica aqui você só viu no canal do Corredor Amador. Se inscreve, compartilha, hype esse vídeo. Ajuda a gente a chegar aí numa meta ambiciosa, 1000 inscritos. Falta bastante ainda, a gente tá chegando nos 300, mas eu sei que com a ajuda de vocês, a gente vai chegar nos 1000 inscritos. Tem muito mais coisa para trazer esse ano para vocês. Tem provas, tem equipamentos, inclusive tem tênis que vocês escolheram que eu trouxe aqui para o canal. Vou deixar aqui no vídeo, se você ainda não viu, o review do Nike Vomero Premium, que foram os inscritos do canal que escolheram. Tá aqui, clica, assiste o review. Muito obrigado, agradeço de coração todo mundo que ficou até aqui. E se você chegou até aqui, comenta aqui no vídeo. Adios Pro 4. Valeu, tamo junto!